E aí, povo lindo do nono ano. Bom, a aula a partir de agora, pelo menos essa é a intenção, vai mudar um pouco de formato, tá? Eu não vou fazer aquelas apresentações mais no Prezi e vou trabalhar direto com a apostila com vocês, tá certo? Eu fiz um roteiro de estudo aqui para galera que não tem internet, tá? Daí, essa primeira aula agora, que é dessa semana de 3 a 7 de agosto, vocês vão fazer a atividade um da apostila de português, que começa na página 143 e ela vai até o início da página 146, tá? Então, ela começa aqui, atividade um. O tema é variações linguísticas, e daí a ideia é, eu vou ler com vocês os textos, vou refletir, explicar, né, as questões, os exercícios, e aí vocês vão tentar fazer os exercícios sozinhos, tá? Então a gente vai começar aí a analisar esse texto, que está na página 143, né? As variações linguísticas são um fenômeno muito comum, né, em qualquer língua, não interessa se é português, inglês, alemão, francês, que esse fenômeno diz respeito a mudanças que ocorrem na linguagem por vários motivos, né? Então, existe variação no modo de falar, existe variação no vocabulário, nas palavras que são utilizadas em determinadas regiões, existem diferenças que acontecem em função da idade, existem diferenças que acontecem em função do lugar, né, onde você está, das pessoas com quem você está conversando. Então, as variações linguísticas, aí eu acredito que vocês já devam ter estudado em algum lugar aí, né, do passado. É basicamente isso, tá? Um fenômeno que ocorre em qualquer língua, e este fenômeno ele revela várias diferenças, diversas modificações, e aí existem vários motivos para isso, tá? A gente vê que é muito comum atualmente uma linguagem digital, né, virtual, típica aí da internet. Então a gente vai analisar dois textos, tá? São textos aí, como vocês podem ver por meio dos aspectos não verbais, são textos que são gêneros textuais que acontecem na internet, né? São gêneros digitais. E aí o texto 1, ó, news online. News significa notícia, né? Então é um site sobre notícias. Então a gente tem aqui todas esses elementos não verbais, que são as imagens que a gente precisa analisar, né? Que no caso aqui são as redes sociais pelas quais você pode entrar em contato com esse jornal. A gente tem um menu do site, né, que é o Home, que é a página inicial, sobre notícias, contato, mais páginas. Então, a gente vê que o Home está marcado, esse texto ele se encontra na página inicial. O texto tem como título: Universidades públicas adotam Olimpíadas do Conhecimento como possibilidade para ingresso. A atualização no ingresso para cursos de graduação mobiliza concluintes do ensino médio. Quinta-feira, 19 de setembro de 2019, 15 horas e 5, News Online. E quem escreveu foi Paula de Souza Mozaner. E aí vem dois parágrafos falando sobre essa questão. Algumas universidades do Brasil estão inovando na forma de ingresso aos estudantes concluintes do ensino médio. O objetivo é ampliar o acesso de estudantes aos cursos de graduação e retribuir à sociedade o ensino de qualidade e excelência pelas competições de conhecimento. De quais Olimpíadas o estudante precisa participar? Qual resultado da Olimpíada ele precisa alcançar na Olimpíada? As respostas a essas perguntas variam de acordo com critérios estabelecidos pelos programas das universidades. É necessário acessar o site das universidades para maiores informações. Então, nós temos aí como assunto principal essa informação, né? Lembrando que o gênero do texto é notícias, tá? Qual é o gênero? A qual gênero textual esse texto pertence? A notícias, tá? Notícias veiculadas na internet. E aí, qual é o objetivo principal dessa notícia? Informar a existência de Olimpíadas do Conhecimento como
alternativa para entrar na universidade pública. Esse é o assunto principal, tá? Esse é o objetivo do texto. No texto 2, nós temos aqui, ó, teen, para você, lembrando que teen é abreviação de teenager, né, que significa adolescente. A gente tem aqui o menu também, ó, desse site, é um outro site, né? Aí a gente tem aqui uma aba para horóscopo, uma loja teen, né? Provavelmente roupas, acessórios, etc. Uma aba que o usuário pode clicar para poder assinar o site. O quem somos, né? Que equivale à mesma coisa que do sobre, né? Quando você vê no menu aí sobre ou quem somos, se você clica lá, você entra numa página que apresenta informações a respeito das pessoas que criaram este site, né? Ali também, ó, ícones das redes sociais. E aí a gente tem aqui, ó, comportamento, tutoria legal, que provavelmente são links também. E aí a gente vem em contexto, tá? Tem a foto de uma garota aqui. E aí vem o título, dicas para dar um up nos estudos. Dar um up nos estudos é tipo melhorar, né? Dar um up significa evoluir, fazer alguma coisa para melhorar. Hoje é dia daquela matéria que ninguém entende. Quer se dar bem? Confira as dicas. Veja que o subtítulo conversa, né, com o leitor. Isso é interessante porque as perguntas que são feitas nesse subtítulo têm o objetivo de chamar, né, o leitor para conferir o texto para ter acesso a essas dicas aí. Bom, o texto é de 19 de setembro de 2019, quem escreveu foi a Rosane de Paiva Felício, né? Texto, redação, fotos, divulgação. Isso aqui são dados importantes, né, que são elencados aí na notícia para a gente ter conhecimento de que existe uma equipe por trás disso, tá? Então, a redação é uma equipe de redatores, uma equipe de pessoas que escrevem, né? A divulgação é uma equipe de pessoas que divulgam. Então, são equipes diferentes fazendo trabalhos diferentes, no caso do site. Daí a gente tem um parágrafo aí, ó. Dia de estudar não é na véspera da prova. Se liga e se organize. Estude todos os dias para revisar o que foi visto na aula e vá além. Vai rolar aula de proporcionalidade na aula de matemática amanhã e você não tem a menor ideia do que é isso? Se joga nos livros antes da aula e já vai fazendo amizade com o conteúdo e se familiarizando com ele. Vocês já devem ter observado o estilo de linguagem, né? A diferença que a gente percebe aí entre esses dois estilos de linguagem. Enquanto aqui eu tenho dois parágrafos que se aproximam mais da formalidade, são mais formais, eu tenho aqui no segundo exemplo, no texto 2, uma linguagem bem mais intimista, né? Uma linguagem, inclusive, que apresenta gírias, né? Se liga, por exemplo, vai rolar aula de proporcionalidade. Então, essas são as variações linguísticas, né? Eu tenho aqui dois tipos de variações linguísticas, de variantes linguísticas, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma linguagem mais próxima do formal e eu tenho aqui uma linguagem mais próxima do informal, né? Pela presença das gírias principalmente, tá? Então vejam só, é importante eu analisar, né? Quem será a pessoa que escreveu esse texto? Para quem ela escreveu esse texto? Onde esse texto está publicado? Percebe? Que o leitor desse news online aqui tem um perfil, ele se aproxima mais do perfil de uma pessoa adulta, né? Independente de quem vai ler o texto, tá, galera? Eu tô dizendo assim, ó, eu quero me referir ao fato de que o autor do texto, ele não utilizou nenhum recurso próximo da informalidade, da gíria e etc e tal, para chamar atenção. Aqui a gente já tem, ó, o site já chama Team para você, então a gente já imagina que existe, que há, né, muitas pessoas que provavelmente fazem parte da equipe desse site aqui, que são jovens, são pessoas jovens, então eles querem falar pro público jovem, tá? Então, esses dois são os primeiros exemplos de variações linguísticas que a gente está vendo, tá bom? Bom, na página 144, a gente tem esse lembrete azul aqui, tá? Então, leiam comigo, ó. Ler é importante, mas as anotações escritas também ajudam. Escreva post-its
com aqueles conceitos e fórmulas que você sempre esquece. Faça resumos e mapas conceituais. Nunca viu um? Faça uma busca na rede, mapa conceitual para estudar e escolha um modelo que se adapte ao que você precisa. Nós temos aqui, então, 3 dicas relacionadas ao estudo, tá? Então, os post-its, que são aqueles papeizinhos menores coloridos, né, com cola, eles ajudam muito, né? A gente faz anotações objetivas, ou anotações mais curtas neles, e aí a gente cola no caderno, no livro ou na apostila, próximo ao conteúdo que a gente está estudando, tá? Os resumos também são muito importantes, né? Você lê um texto lá sobre determinada teoria e aí você deixa o caderno de lado, o livro de lado, o texto que você acabou de ler, deixa ele de lado e daí você faz um resumo com as suas próprias palavras. O que é que você se lembra? Quais as partes mais importantes que você conseguiu reter, tá? E os mapas conceituais são muito legais também, galera. Mapa conceitual, o map, né? Algumas pessoas falam mind map também, mindset, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha em imagens, ó. São todos mapas conceituais, né? Que são aqueles esquemas que a gente faz na lousa. O professor geralmente tem o hábito de fazer esquemas, né? O que você faz com esses mapas conceituais? Você escreve tópicos sobre a teoria que você está estudando conforme eles forem aparecendo, sabe? Você vai subdividindo, enfim. Os mapas conceituais são ótimas ferramentas que ajudam bastante na hora de estudar, tá bom? Então é isso aí que é mapa conceitual, tá? Outra dica, cor é vida. Crie um código de cores. A professora de história explicou, mas só você não entendeu direito. Já grife aquele trecho do texto em seu caderno. Que tal verde para saber o que é importante retomar? Que tal amarelo para aquele exercício que o professor já garantiu que vai cair na prova? Eu uso muito as cores e geralmente eu faço aquela associação com o trânsito, né? Então, amarelo é atenção, vermelho é pare e o verde siga. Então, geralmente, o que eu faço? Eu pego 3 canetas. Na verdade, eu faço isso para anotações, tá? Então, por exemplo, conteúdos que eu acho mais difíceis, que eu sei que eu vou ter que retomar e etc e tal, eu escrevo tudo de vermelho. Porque assim, para mim, quando eu vejo o vermelho, eu falo, ó, para e vai ver o que é isso aí, porque isso aí é difícil para você, tá? O amarelo, meio termo. E o verde já é alguma coisa ok, né? Alguma coisa que para mim não há problema. O vermelho, geralmente, eu anoto partes de texto, às vezes eu copio partes de texto, por exemplo, que eu não entendi. Para mim não ficou legal ali aquela leitura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retomar. Então, o que está de vermelho no meu caderno de estudo, eu sei que eu vou ter que ver de novo, tá? Mas vocês podem fazer isso com cores, com caneta marca-texto também, enfim. Façam a relação que vocês acharem que é melhor, tá? Utilizar as cores é uma ótima estratégia também, porque chama a atenção dos olhos, tá? E aí agora no finalzinho diz assim, ó, agora é a sua vez. Para complementar o que está aí em cima, dê algumas dicas de estudo. Quais são suas táticas? Se liga, colar não vale. Então, neste espaço aqui, vocês vão escrever pelo menos uma dica que você utiliza. Se você não utiliza dica nenhuma, você vai escrever assim, ó, nunca utilizei nenhuma estratégia de estudo. Porém, vou passar a utilizar e aí você vai escolher uma dessas dicas que foram apresentadas aí, tá? Então eu vou repetir. Se você tem dica que não sejam essas que foram apresentadas, não vale copiar mapa conceitual, nem falar de resumo, nem falar de cores. Não vale. Isso aí já tá apresentado aí. Se você tem uma dica diferente dessas, você vai escrever ali. Se você não tem, eu quero que você pense assim, ó, dessas dicas que foram apresentadas, qual ou quais que você acha que vai te ajudar? Daí você vai escrever. Até hoje nunca usei estratégia de estudo, mas a partir de agora vou começar a usar. Daí você escreve lá a dica das cores, a dica do resumo do mapa conceitual, sei lá. Veja o que é melhor para você, não escreva qualquer coisa, tá?
Escolha realmente uma dessas estratégias e teste e vê se vai ser legal, tá bom? Então, esse é o primeiro exercício que vocês vão fazer. Lembrando que vocês vão fazer na apostila e não é para tirar foto. Vocês vão fazer na apostila. Depois o Isaac vai combinar de entregar essa apostila aí, não sei como é que vai ser. E aí eu vou até Cristais ver essas apostilas, tá bom? Bom, e aí nós temos agora, galerinha, 16 exercícios para serem feitos a respeito desses textos aí. Tá bom? Olha lá, são 16 exercícios. E aí eu vou explicar um por um. Vocês devem fazer esses exercícios na apostila, tá bom? As respostas devem ser curtas. Isso não é aula de produção de texto. Não estou pedindo para vocês escreverem textos. Eu quero que vocês escrevam as respostas objetivas de acordo com as leituras que vocês fizerem. Na verdade, nós fizemos a leitura juntos, mas vocês vão reler, obviamente, para poder responder, tá? Então, se a resposta começar a ficar grande, daí você pega um post-it. Se você quiser tirar um pedaço de uma folha de caderno, mas daí você cola aqui em cima. Então, por exemplo, a questão 3 para você ficou muito grande. Um exemplo, tá? Então, pega lá um pedaço da folha de papel e escreve questão número 13 e cola aí, deixa aí junto na página, tá bom? Quando eu for visitar as apostilas, eu não vou ficar procurando exercício. Então, a minha sugestão é: use uma letra pequena, escreva a resposta na frente da questão, do lado da questão, usa régua, rabisquem a apostila de vocês, tá? A apostila de aluno que se dedica e que estuda é rabiscada, ela é inteira escrita. Não tô falando de bagunça, não, tô falando de anotações importantes e resolução dos exercícios, tá? Bom, vamos lá. Questão número 1. As dicas organizadas pela Paula no texto 2 e as suas poderão ajudá-lo nos estudos. Una suas ideias às de outros colegas e verifique quais são diferentes e quais são parecidas. Depois da seleção, o grupo poderá criar um layout, elaborar uma lista comum a todos da sala, divulgá-la à comunidade escolar, usar o mural da classe, criar o blog da turma, utilizar aplicativo para a montagem de um grupo de estudo. São algumas possibilidades para publicação dessas dicas. Tá? Galerinha, este exercício número 1, ele faz uma proposta de trabalho em grupo. Nós não vamos exigir de forma nenhuma, ainda mais agora que todo mundo tem que ficar quieto dentro de casa, tá certo? Então, a ideia aqui, em relação à questão número 1, é vocês compartilhar depois as ideias que vocês tiveram. Então, em princípio, a questão número 1, vocês não vão fazer nada, tá? Não vão responder nada. Depois que eu receber as apostilas e começar a ver as coisas aqui, a gente vai pensar em uma publicação, um trabalho legal, alguma coisa assim, mas mesmo assim tem que ser à distância. Então, reformulando, questão 1, deixa quieto. Questão número 2. De acordo com os textos 1 e 2, responda. O que diferencia os dois textos que você acabou de ler? Eu já falei lá no início da leitura. Volta o vídeo aí porque eu já expliquei. E essa diferença está relacionada às variações linguísticas, tá? Qual é o tema da reportagem no texto 1? Esse tema é de interesse de todo o público-alvo do jornal ou somente de alguns leitores? Quem seriam eles? Então, voltem o vídeo também porque eu fiz observação a respeito do público leitor, tá? Do público-alvo. Número 3. Considere que o texto 2 é trecho de uma reportagem publicada no site de uma revista impressa chamada Tim para você. Quem é o público-alvo dessa revista? Então, assim, vocês estão percebendo que no início da leitura, os comentários que eu fiz já praticamente responderam essas questões aqui, tá bom? Número 4. O texto 2 está repleto de marcas, pistas que podem atrair um determinado público-alvo. Grife alguns exemplos no próprio texto. Então, você vai voltar lá e aí você vai grifar aquelas expressões que eu já falei, que elas acontecem aqui, que não acontecem no texto 2, tá? Que são as gírias. Foi lá, grifou, vem aqui, ó, vocabulário. Que palavras e ou expressões são características do público-alvo? Daí vocês vão escrever aquelas expressões que vocês grifaram lá, vocês vão escrever aqui. E a imagem? A imagem, por que ela foi escolhida? Tem uma imagem, sim. É uma imagem, é de uma mulher mais velha? É de uma garota? É de uma jovem? É de uma senhora?
Quem que vocês acham que em qual perfil, em qual faixa etária, em qual idade se encaixa essa menina aqui, tá? E aí vocês vão voltar lá e vão responder. Por que será que aquela imagem foi escolhida, tá bom? Depois, número 5, qual é o tema da reportagem do texto 2? Porque esse tema interessaria ao público-alvo. Gente, eu falei no texto 1 que o objetivo principal dele, do autor, ao escrevê-lo, é informar a candidatos que têm interesse de entrar na universidade que pode haver uma nova forma de ingresso, de entrada na universidade, que são as Olimpíadas do Conhecimento, né? E aqui, qual é o objetivo desse texto? Seria dar as dicas para dar um up nos estudos, né? Então, esses são os temas, tá certo? Então, já respondendo também junto com vocês, tá? O tema diz respeito a esse objetivo aí que o autor tinha em mente quando ele escreveu. Depois, número 6. Recursos como as cores e a fonte da letra, que é o tamanho, estilos de negrito, entre outras possibilidades, também contribuem para criar o sentido do texto. Compare os textos 1 e 2 e responda qual deles tem maior variedade no uso desses recursos. Então vejam bem, ó, quando a gente vê você bate o olho, eu vou diminuir aqui ó, o zoom para vocês compararem dessa forma assim os dois. Ó. A gente vê embora aqui tenha essa cor amarela, e aqui não tem uma cor tão forte, mas a gente vê, por exemplo, aqui a gente vê balões que não existem lá, tá vendo? Aqui o subtítulo do texto 2 está em itálico, quando a letra fica, ela pende para o lado direito, assim, percebe? O estilo de letra, né, a fonte, o tipo de letra, olha o tipo de letra do News Online, ó, tá vendo? É um tipo um pouco mais sério, sem frufru, digamos assim. Olha esse tipo de letra, ó, do Tim para você do horóscopo, tá vendo? Ou seja, a gente vê uma maior seriedade, né, nesses recursos aí em relação à letra. Enquanto aqui a gente vê, ó, seriedade no texto 1 e variedade, né? No texto 2. A gente vê que o texto 2 ele utiliza menos padrões, assim, padrões menos sérios, digamos assim. Tá bom? Então, praticamente respondemos, né? Aqui a questão número 6, né? Qual dos dois textos tem maior variedade no uso desses recursos? O texto 2. A questão número 7 diz o uso desses recursos tem relação com o público-alvo, né? Na verdade, é uma pergunta, mas eu já estou afirmando. Tem uma relação com o público-alvo, sim. O público-alvo do texto 2 são adolescentes, né? Veja bem, eu tenho aqui público-alvo de provavelmente concluintes do ensino médio, aqueles que estão terminando o terceiro ano do ensino médio e querem entrar na universidade. Aqui eu tenho uma galera que, sei lá, pode estar no ensino médio, pode ser como você está no nono, no oitavo, não interessa. Então, vejam que o público-alvo do texto 2 é um pouco mais novo, digamos assim, né, do que o público do texto 1. Então, a escolha desses recursos, da letra, do tipo, do tamanho, do estilo, da letrinha em itálico, isso aí está relacionado, sim, com o público-alvo. E por quê? Porque que quando eu apresento uma variedade maior de recursos em relação ao texto escrito, ele chama a atenção, por exemplo, do público mais teen, mais adolescente. Daí eu quero que vocês respondam isso, tá? Na verdade, eu tô traduzindo a questão aí, é isso, tá bom? Bom, depois a questão número 8, grife no texto 1 um exemplo de linguagem formal. Para que tá simples, ok? Vai lá, grifa lá, um exemplo só, tá? Não vai me grifar o texto inteiro, por favor. Depois a 9, em quais dos trechos abaixo há uso de linguagem informal coloquial? Galera, linguagem informal, linguagem coloquial, um dos exemplos é a gíria, tá? Então, ó, se liga e se organize, é linguagem coloquial. O que é linguagem coloquial? É aquele tipo de linguagem que nós utilizamos no dia a dia, sem muita preocupação. Esse tipo de linguagem está bem próximo da informalidade, tá? As gírias são um grande exemplo, tá? O segundo parênteses é a mesma coisa.
Vai rolar a aula de proporcionalidade. O Se Joga nos Livros também. Então, esses três aqui, ó, vocês vão marcar, porque esses três são exemplos de linguagem informal e coloquial. Agora, veja bem os outros, ó. Ler é importante, mas as anotações escritas também ajudam. Estude todos os dias para revisar o que foi visto na aula e vá além. Crie um código de cores. Esses três parênteses são exemplos de linguagem formal e não coloquial, tá? Então, respondida também a questão 9. Número 10. O autor do texto 2 utiliza a linguagem informal intencionalmente? Explique por quê. Gente, já falei, né? Quando eu uso determinado tipo de linguagem, eu tenho um objetivo, eu tenho uma intenção, sim. Por que que o autor do texto usa gíria? Se liga, vai rolar aula de tal matéria, etc. Por quê? Já foi falado isso aí. Volta ao vídeo, reveja este vídeo, tá? No título do texto, 2 dicas para dar um up nos estudos, aparece uma palavra em inglês, up. Qual o sentido dela no contexto? Já expliquei lá no início. Dar um up é melhorar, evoluir, incrementar, tá? Sair de onde está e ir além, ir para frente. Depois, número 12. Outras palavras em inglês aparecem no texto. Localize-as. Boa, não vou localizar para vocês, não. Corram lá no texto 2. Voltem lá, releiam o texto, tá? E deixe-me ver. Parará, parará, parará. Tô dando uma olhadinha aqui. Dicas para dar um up nos estudos. Hoje é dia daquela matéria que ninguém quis. Estude todos os dias para revisar o que foi visto. Vai rolar a amanhã você não tem melhor que esse. Joga nos livros, dá lá, fazendo amizade com o conteúdo. Então tá. Bom, lembrando que o texto não é só isso, né, galerinha? O texto é o todo. Então, aqui nesse parágrafo não há estrangeirismo, não há palavras em inglês, mas a palavra em inglês tá meio que aí na cara, que inclusive é o nome do site, e eu já até traduzi também no início da aula, tá? Então, é só mais uma palavra em inglês que aparece no texto 2, tá bom? Deixa eu ver se eu não olhei em cima. Tadã, é isso mesmo. Só mais uma palavra que aparece aí fora do parágrafo, tá? Então, qual é ela, tá? Você vai lá, localiza essa palavra, escreve ela aqui na frente, por favor. Depois, número 3, por que as palavras em inglês aparecem em itálico no texto 2? Isso aí eu vou responder para vocês. Porque se trata de um estrangeirismo. Todas as vezes que nós estamos escrevendo um texto em português, na nossa língua materna, daí você quer escrever uma expressão em inglês, você não quer traduzir essa expressão, você quer escrever hot dog, por exemplo, no lugar de cachorro quente. O ideal é você colocar entre aspas, em negrito ou em itálico, ou seja, você deve destacar essa palavra porque ela é uma palavra estrangeira, tá? Então, a resposta da questão número 13 porque as palavras em inglês aparecem em itálico? Porque são estrangeirismos. Essa é a resposta da 13. A 14. Qual é a relação do uso dessas palavras com o público-alvo da reportagem? Gente, essa questão a 14 é a mesma coisa da 10, tá? Então, assim, a utilização da linguagem informal, ela é intencional porque o público teen, o público adolescente, utiliza muitas gírias, fala de maneira informal, não tem tantas preocupações em relação a utilizar uma linguagem formal por enquanto. E o uso de palavras estrangeiras com a galera teen também é muito comum. Por quê? Porque é típico de muitos adolescentes utilizarem estrangeirismos na linguagem do dia a dia. Daí alguns alunos podem pensar, Paula, eu não uso. Tá, você não usa, mas muitos adolescentes usam, tá? Principalmente essa galera que tá nas redes virtuais, que joga, porque quem joga, por exemplo, na internet, tá usando estrangeirismo o tempo todo. Então, por que tá usando estrangeirismo? Porque é adolescente que pratica certas ações no mundo virtual aí que requer isso, entendeu?
Então a gente utiliza a linguagem conforme ela é importante para nós. Se você joga muito Free Fire, por exemplo, Free Fire é o nome de um jogo, tá na boca da galera, joga Free Fire, mesmo que fale Free Fire, não tem problema. Mas a galera utiliza muito estrangeirismo, né? A galera dos os gamers utilizam muito, as meninas, as blogueiras, enfim. Então tem tudo a ver, tá? A relação do uso de estrangeirismos com o público teen está intimamente relacionado, né? O uso está intimamente relacionado em função das coisas que esses adolescentes aí fazem na internet. Agora, vocês que lutem e reformulem aí essa resposta de forma bem resumidinha aqui, ó, na questão 14, tá bom? Depois, a questão número 15 e a questão número 16, eu já vou explicar que diz respeito a esse termo estrangeirismo, tá? Então, ó, faça um levantamento de estrangeirismos que foram incorporados ou ainda não ao léxico da nossa língua. Léxico é vocabulário, tá? Essa pesquisa poderá ser feita em grupo. Gente, vocês podem pesquisar na internet, digita lá, ó, palavras da língua portuguesa de origem africana, vão aparecer inúmeras. Eu já fiz isso aqui pra galera que tá sem internet. Eu coloquei lá no roteiro de estudo o print disso aqui, ó, tá vendo? Então, volta o vídeo aí, analisa direitinho. Então, por exemplo, ó, abajur é uma palavra estrangeira de origem francesa, tá vendo? Ó, aqui é como se escreve na língua, e aqui, ó, a adaptação para a língua portuguesa, tá certo? Ó, acordeão. Acordeão é outro nome também que vem da língua francesa, tá certo? E aí existem vários, ó, o airbag, por exemplo, ninguém fala, né, que o carro tem sistema de segurança que infla balões no momento de uma batida. Todo mundo fala airbag, entendeu? Então, que vem do inglês, tá? Lá, ó, pode ser traduzido como almofada de ar, mas ninguém fala que é almofada de ar, a gente fala airbag. Então, todos esses exemplos de estrangeirismos, então tem, ó, francês, italiano, inglês, neerlandês, italiano, já falei, japonês, latim, alemão. Lá tá pedindo nacionalidades que não aparecem nesse print. Então, é uma dificuldadezinha que eu deixei de propósito para vocês procurarem, tá bom? Então, ó, dá uma olhadinha, dá um Google aí que vocês acham rapidamente. Preenche aqui uma palavrinha só, pelo amor de Deus, não vai encher isso aqui não tem necessidade. Depois a questão 16. A incorporação de palavras de origem estrangeira ao léxico da língua portuguesa é fator de enriquecimento ou empobrecimento cultural? Gente, nós estamos falando de países diferentes, cujas línguas são diferentes da língua portuguesa. Porém, na nossa língua portuguesa, nós utilizamos várias palavras com origem nessas línguas aqui. Vocês acham que isso é empobrecer ou enriquecer a nossa cultura? Será que quando eu pego exemplos, será que quando eu recheio a língua, minha língua materna, aquela que faz parte do meu país, da minha cultura, será que quando essa língua minha ela é modificada, acrescentam-se a essa língua outras línguas, outras origens, será que isso é empobrecer ou é enriquecer? Tá? E por quê? Se você acha que isso enriquece a nossa cultura, por que você acha isso? E se você acha que empobrece, por que você acha isso? É a justificativa, tá? Dá para escrever aqui tranquilamente, qualquer coisa puxa uma flechinha, ó, e escreve aqui embaixo. Tudo bem? Depois, para finalizar essa aula, o último exercício é: observe para opinar. A linguagem utilizada pelo jovem é algo que precisa ser cuidada, pois ela incorpora gírias, palavras e expressões retiradas de jogos eletrônicos, de estilos musicais, entre outros exemplos. Os professores precisam cuidar para que isso não seja recorrente nas produções textuais de nossos alunos. Em outras palavras, nós devemos pensar o seguinte: eu posso utilizar gírias, eu posso utilizar palavras que são típicas, comuns aos jogos, né? Independente do tipo. Eu posso utilizar expressões que eu ouço em músicas, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar da forma que eu quiser, desde que
eu saiba o lugar e com quais pessoas eu posso falar isso, tá? Então, quando nós vamos escrever, quando nós vamos produzir textos, dependendo do texto que você vai escrever, porque isso aí vai depender. O que você vai escrever, para quem você vai escrever, por que você vai escrever aquilo, onde você vai publicar aquilo. Então, nós precisamos lembrar de que a nossa linguagem, a forma como nós falamos e a forma como nós escrevemos dependem de uma série de contextos, depende de uma série de fatores, tá? Então eu não posso, por exemplo, escrever numa redação escolar, por exemplo, um texto cujo tema seja a importância do diálogo entre pais e filhos, por exemplo, tá? Então eu não posso encher o meu texto de gírias. Por quê? Porque eu não estou conversando com um colega sobre esse tema. Eu estou escrevendo para um professor verificar como é que está a minha produção textual, tá? Então é isso que está dizendo aqui, tá bom? Há indícios de preconceito no comentário? Vocês acham que isso que eu estou dizendo, isso que está escrito aqui, isso que eu estou dizendo não, galera. Isso que foi escrito aqui, vocês acham que isso é preconceito? Vocês acham que se eu falar assim, olha, galerinha do 9º ano, é o seguinte, esses textos que vocês entregaram aqui para mim, eles não podem ser bem avaliados justamente porque vocês estão utilizando muitas gírias, vocês estão utilizando expressões de jogos. Então, assim, vocês têm que pensar que esse não é o momento correto. Vocês acham que isso é preconceito? Pensa. E em que situações devemos utilizar a linguagem formal e a informal? Eu já falei, tá? Já falei. Volta o vídeo aí que eu acabei de falar sobre isso. Crie um parágrafo opinativo a respeito desse assunto. Não se esqueça de dar exemplos. Se precisar, pesquise conceitos para cada uma das linguagens. Então, vocês vão começar um parágrafo assim, ó, simples, tá? Pode ser aqui em cima, aqui mesmo, tá? Há preconceito no comentário acima, porque... E aí responde. Não há preconceito no comentário acima, porque... E aí responde, justifica. Devemos... Aí ponto. Ponto. Devemos utilizar a linguagem formal quando responde. E a informal quando responde. Ponto. Tudo bem? Pronto, tá pronto o parágrafo, tá pronta a atividade. Tá certo? Aí tem um lembretezinho aqui, ó. Pesquise, leia as informações e com suas palavras reelabore os conceitos. Copiar sem referenciar a autoria é plágio. Fica a dica. Lembrando, né, gente, criem um parágrafo, tá? Não vão copiar nada nem de ninguém, nem vai pesquisar em nada. A aula de hoje é isso. Então, atividade 1. Espero que vocês tenham cuidado, né? Lembrando, eu esmiucei, eu li os textos e eu falei sobre cada um dos exercícios. Então, não adianta você assistir a este vídeo ouvindo música com a TV ligada ou conversando com alguém. Não adianta, galera. O ideal agora é o seguinte, né? O ideal, na verdade, no início da aula. Entra no quarto, entra no espaço aí que você sabe que ninguém vai te incomodar, para tudo, deixa o celular para lá e vai fazer a aula. Pausa, volta o vídeo, enfim. Olha lá, são 38 minutos de aula, né? 40 minutos de aula. 40 minutinhos aí, vamos por mais uns 15 minutinhos, você mata essa lição, faz bonitinho aí e já era. Tudo bem? Lembrando, não é para tirar foto, não é para me mandar. Façam, deixa na apostila, depois a gente vai ver como é que onde que vocês vão levar, ou se o Isaac vai recolher, enfim. Boa aula, bom trabalho.